Continuando com o nosso seminário de vida no Espírito Santo, as palestras que fazem parte desse seminário, hoje nós vamos falar do tema, pecado, o pecado, certo? Eu queria fazer uma pequena introdução sobre essa situação de pecado. Em nossa pregação sobre o amor de Deus, a pregação anterior, nós vimos que o Senhor manifestou o seu amor na criação do mundo, criando um mundo bom e ordenado, uma coisa tranquila. E vimos também que o gênero humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o ser humano, nós, fomos criados com a capacidade intrínseca de amar. Era coisa nossa, coisa de Deus. De tal maneira que, ao ser perguntado pelos saduceus sobre o maior mandamento, Jesus respondeu assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Isso está em Mateus, no capítulo 22, versículo 37 e 39. Ou seja, isso corresponde àquilo que o Pai, quando da criação, quis para os seus filhos, que nos amássemos, que amasse ao Criador. Então, ao ser criado, o homem foi chamado a viver nessa amizade com o seu Criador, e em harmonia consigo mesmo, e com todos os outros irmãos, e com toda a criação. O que só seria superado em termos de glória pela nova criação em Cristo. Então, ao apresentar em Gênesis 2,15 a presença do ser humano no jardim do Éden, o autor sagrado ele lembra que homem e mulher são chamados a viver em intimidade de amor com o Senhor Deus. Porém, essa intimidade ela foi quebrada quando o homem cedeu à tentação do pecado, como a gente vê em Gênesis 3, no versículo 1 a 3. Então, quando pecamos, estamos dizendo abertamente que preferimos a nós mesmos e dessa forma passamos a menosprezar o nosso bom Deus. Eu, em primeiro lugar. Deus vem depois. Não pode. Ao citar a árvore no meio do Éden, cujo fruto Deus proibiu o homem de comer, o texto vem referir-se ao fato de o homem julgar por si mesmo o que é o bem e o que é o mal, independentemente do que Deus considera o bem e o mal. Em outras palavras, num ato voluntário, o homem quis ser como Deus, e isso contrariou toda a sua condição de criatura. Então, o livre-arbítrio que Deus deu ao homem é uma grande prova de seu amor. Da decisão livre do homem depende a sua opção pelo bem e pelo mal. Pecando, o homem cria um abismo entre ele e Deus, de tal modo que se esconde daquele que ele era íntimo. Ainda assim, a saída encontrada por Adão e Eva, após querer esconder-se, foi uma acusação covarde contra Deus. Ou seja, não teve o arrependimento confiante de chegar na presença de Deus e dizer: pecamos. Qual foi a atitude de Adão? A Eva disse: olha, ela veio aqui, me enganou, e eu caí na jogada, e Adão disse o que? Essa mulher que tu me deste, me induziu aqui a comer essa fruta. A Bíblia, logo em seguida, narra fratricídio. Após relatar esse primeiro pecado, que a tradição chama de pecado original, a Bíblia relata em seguida o fratricídio cometido por Caim contra Abel. E depois vem a corrupção universal decorrente do pecado, como a gente vê em Gênesis 6, no versículo de 5 a 7 e no versículo 12. Por fim, na história de Israel, o pecado sempre se manifesta. Sempre se manifesta. Então, irmãos e irmãs, somos todos convidados a romper com o pecado.
pois pelo pecado o homem torna-se escravo e condenado à morte. Lembra da passagemzinha de Romanos 6:23? Porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feita essa pequena introdução, vamos colocar aqui o pecado como um obstáculo. No Antigo Testamento, o pecado era considerado como uma transgressão, uma desobediência à vontade de Deus. Era também a ação deliberada contra o plano de Deus. Era o abuso da liberdade que Deus deu para nós. Deu para quê? Para amá-lo, para nos amarmos mutuamente. Consultando o catecismo, a gente vê no parágrafo 387, bem explicadinho isso aí, depois você pega assim no caso. Já no Novo Testamento, o pecado é a recusa de nos submetermos a Cristo, nosso Senhor. E isso aí nós vemos em João 16:9, que está dizendo que o Paráclito, convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Em mim quem? Jesus. Então tudo isso se constitui um obstáculo para a graça de Deus. Um outro tópico seria as consequências do pecado. De imediato, a consequência é a separação de Deus. E isso nós constatamos em Gênesis 3, no versículo 6 a 10. Né? Deus disse à mulher: multiplicarei os sofrimentos do teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. E disse ao homem: porque ouvistes a voz de tua mulher e comestes o fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que fostes tirado. Porque és pó, e ao pó has de tornar. Isso significa a privação da glória de Deus. É isso mesmo que Paulo revela na carta aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23. Quando ele diz: com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Aliás, Jesus, no Sermão da Montanha, ele disse claramente: bem-aventurados puros de coração, porque verão Deus. Mateus 5:8. As consequências que eu citei foram assim com relação a Deus. Mas quantos problemas na nossa vida pode vir através de quantos e quantos problemas, confusões. Por exemplo, os traumas da alma, as feridas interiores, consequência de ações provocadas ou presenciadas por nós, provocadas assim quando somos marido e mulher, numa briga, numa separação, presenciadas pelos nossos filhos, que ficam com aquela dor quase insuperável. As brigas, bebedeiras, quando entra o vício na família, vício de jogo, vício de drogas, até de bebida alcoólica. Outro problema, as doenças, tanto sociais, por exemplo, você ser segregado do convívio na sua comunidade, quanto as doenças físicas, por exemplo, a AIDS, que é claramente uma doença que vem do pecado, exceto quando é por uma transfusão de sangue, que a pessoa inocentemente se contamina, ou é contaminada. Mas normalmente um marido, uma esposa tem uma relação inadequada com pessoas de risco e termina contraindo essa doença. Outra consequência são as injustiças sociais, por exemplo, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a soberba. Uma outra consequência é a própria morte, em decorrência assim, de um ato insano cometido pela pessoa. Uma briga, sem necessidade nenhuma, a pessoa entra numa briga, num trânsito, por exemplo, e termina matando ou sendo morto. Aliás, sobre a morte, como embasamento bíblico, nós podemos até citar o texto de Sabedoria, no capítulo 2, no versículo 24. Ele diz assim: é por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio prová-la-ão. E São Paulo também alerta: porque o salário do pecado é a morte, como já vimos em Romanos 6:23. Leia também, quando você tiver, eu vou colocar aí na tela, Tiago 1, no versículo 15, que vai dizer o quê?
A concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Com certeza que eu falei agora há pouco. Então, sobre isso, gosto muito de citar as passagens bíblicas para que você comece também a se habituar, a abrir a sua Bíblia. Está em Eclesiastes 21, versículo 1 e 2. Diz o que? Filho, pecastes? Não o faças mais, mas ora pelas tuas faltas passadas, para que te sejam perdoadas. Foge do pecado como ele foge de uma serpente, porque se dela te aproximares, dela serpente, ela te morderá. Pois bem, meu irmão, além de tudo isso, nós temos também a luta entre o espírito e a carne. Veja o que nos diz Colossenses 3, no versículo 5 ao 9. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, ou seja, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Outrora também vós assim vivíeis, mergulhados como estáveis nesses vícios. Agora, porém, deixai de lado todas essas coisas: a ira, a animosidade, a maledicência, a maldade, as palavras torpes de vossa boca. Nem vos enganeis uns aos outros. Essa aí é uma luta grande entre o espírito e a carne. Também vem o vício e as más inclinações. A nova vida recebida na iniciação cristã, pelo sacramento do batismo, não suprimiu a fraqueza da natureza humana, nem a sua inclinação ao pecado, que essa inclinação ao pecado é chamada de concupiscência, que continua nos batizados para prová-los no combate da vida cristã, auxiliados pela graça de Cristo. Um outro tópico que eu quero trazer para vocês é as causas do pecado. Nós temos duas causas. A causa primária vem pelo demônio e as causas secundárias, que ela decorre da própria natureza. Então, em Gênesis 3, esse capítulo 3 de Gênesis, é bom você ler sempre. Em Gênesis 3, de 1 a 6, no versículo 13, a gente vê a ação da serpente, como ela é astuta, covarde. Diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus os proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? Que olha, aí já tem um terrível erro. Você não pode dar ouvidos ao demônio, não pode dialogar com ele. Então a mulher caiu nessa jogada, né? Ah, não, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que deles comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. E caiu no laço da serpente. Se tivesse fugido da serpente, sem ouvir sequer a primeira palavra dela, ainda hoje estaríamos todos no jardim do Éden. Então, em João 8,44, Jesus dizia aos escribas e fariseus que estavam ali tentando pegar em alguma palavra. Jesus disse para eles: vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ora, os escribas, vejam por esse texto, os escribas estavam agindo exatamente como Eva, dando ouvido ao demônio, fazendo-se emissário do demônio. E eles nem percebiam isso. Então, na causa secundária, que decorre da natureza humana, a gente pode ver, a partir de Romanos, no capítulo 7, no versículo 14 ao 20. A gente percebe facilmente essa afirmação. Paulo diz lá: sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, se vendido ao pecado. Não entendo o que faço, por não faço o que quero, faço o que aborreço. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa.
Mas então não sou eu que o faço, mas o pecado que em mim habita. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Tiago 1,14 diz: cada um é tentado pela sua própria concupiscência, inclinação para o pecado, né? Que o atrai e o alicia. Então, como é que o demônio age através de nossos pecados? Em Gênesis 3, de 1 a 5, mostra a vaidade de Eva, querer ser igual a deuses. Foi isso que fez ela cair na jogada da serpente. Quando a serpente diz: você vai ser igual aos deuses, aí ela caiu pela vaidade. Em Gênesis 3,6, diz que Adão quis agradar a carne antes que a Deus. Ora, em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo de 1 a 30, depois você lê todinho em casa, relata que o Saul, ouvindo uma necromante, né? Necromante está na Bíblia, né? Ou é uma médium, uma mãe de santo, essas coisas, dando oportunidade para ser enganado pelo mal, né? Que aparece a necromante como se fosse um espírito de Samuel. E nesse mesmo livro de Samuel, no primeiro livro, no capítulo 13, no versículo de 1 a 7, consta que Saul tomou o lugar do sacerdote, oferecendo sacrifício, numa completa desobediência a Deus, que dizia que esse sacrifício só poderia ser oferecido. Mas ele sou o rei. Bom, entrou em atrito, né? Entrou na desobediência a Deus. Então, sobre as consequências da desobediência, nós podemos ver em 1 Coríntios 6, de 9 a 10, que está dito: acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Está vendo aí? A sentença é essa. Vamos falar agora da classificação dos pecados. Como é que a gente poderia classificar o pecado? Nós temos o pecado individual e nós temos o pecado social. O individual, ele nos atinge diretamente e provoca danos aos que são próximos de nós. Por exemplo, a preguiça, a inveja, a gula, até uma insanidade, uma violência, né? Briga no trânsito, por exemplo. Você não está tendo um problema só para você individualmente, mas toda a sua família vai sofrer. Seus filhos vão viver presos, seus filhos vão saber que o papai está violento, né? Mamãe está brigando demais na cabeleireira. Pois bem, um outro pecado é o pecado social. Ele atinge a comunidade, a sociedade, né, como tudo em que estamos. Nós fazemos parte dela. Então, que tipo de pecado é esse? É a corrupção, a sonegação, o mau uso, por exemplo, do mandato político. Ele atinge a sociedade como um todo. E nós falamos da classificação do pecado, e agora vamos falar dos tipos de pecado. Nós temos o pecado contra Deus, temos o pecado contra Deus. Ia chamar de pecado espiritual. Então, trata-se, como já dissemos várias vezes, especialmente da desobediência e também o pecado contra o Espírito Santo. Lembra quando Jesus diz em Mateus 12:31? Todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Então, o outro tipo de pecado é o pecado contra o irmão. Que pecado é esse? Desonrar os pais, matar, adulterar, roubar, dar falso testemunho contra os outros, desejar a mulher ou a casa alheia, trair a confiança recebida, se omitir de ajudar uma pessoa quando se pode ajudar, etc, etc. Um outro tipo de pecado é o pecado contra você mesmo. Que pecado é esse? É o suicídio, é o aborto, é frequentar seitas malignas, é o ódio, é o rancor. Nesse rancor aí coloca a falta de perdão, né? O sujeito não quer perdoar de jeito nenhum, tem quem faça. A avareza, etc.
e atinge diretamente o que peca e indiretamente os outros da sua família, ou do seu trabalho. Olha que você está trabalhando perto de uma pessoa rancorosa, é ruim, mas, nossa Senhora, passa assim uma energia ruim, coisa ruim, todo o ambiente fica contaminado, fica pesado, né? Então Paulo em 1 Coríntios 6,12 está dizendo, tudo me é permitido. Ora, eu posso fazer o que bem entender, tem um livre-arbítrio. Mas Paulo diz, nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma, especialmente as coisas do mal. Saiba usar um pouco da sua liberdade, né? Para fazer as coisas boas, né? Para amar. Né? Vamos falar da natureza do pecado. O pecado, ele pode ser o pecado original, né? Que nos foi transmitido por Adão e Eva, e esse pecado original é perdoado pelo sacramento do batismo. Tá? Então, no nosso batismo, a gente é perdoado desse pecado original. Tem o pecado mortal. Esse pecado mortal, ele é cometido de forma consciente. Sabemos que estamos fazendo um ato gravíssimo, um mal ao outro ou à sociedade, mas ainda assim vamos lá. Esse pecado destrói a caridade e nos priva da graça santificante. E além disso, ele ainda nos conduz à morte, nos conduz diretamente para o inferno, caso, é claro, que a gente não se arrependa e confesse esses pecados. Tá? Temos o pecado venial. Esse é perigoso. Trata-se daquelas faltazinhas leves que você pensa que não vale nada. Sem pleno consentimento, assim, a gente vai lá e come aquela uvazinha no supermercado, achando que aquilo ali é para comer mesmo, sem pagar. Faça isso não. Ela não quebra a aliança com Deus, mas ela enfraquece a caridade. Esses pecados nos remetem ao purgatório, certo? Quando a gente morre e a gente não tem esses pecados confessados, a gente vai lá, leva ele para o purgatório. Você sabia que os nossos irmãos protestantes, eles não creem no purgatório, né? Eles acham que, bom, deixa para lá. Então nós temos também os pecados capitais. Quais são esses pecados capitais? É a soberba, a avareza, a luxúria, a inveja, a gula, a ira, a preguiça. Né? Então hoje nós temos, além desses 7 que eu falei, nós temos mais 6 pecados capitais. A igreja já está considerando hoje, né? Depois dessa evolução tecnológica, da evolução da vida. Né? Quais são esses novos pecados capitais? É a manipulação genética, poluir o ambiente, promover injustiça social, causar pobreza, tornar-se extremamente rico, né? Sem que tenha a contrapartida da dimensão social dessa riqueza, e usar droga, pecado mortal, venial, capital, e agora os pecados sociais. Temos entre esses pecados o egoísmo, o consumismo, né? A corrupção, a sonegação fiscal, a irresponsabilidade nas estradas e também a exclusão social, quando a gente contribui para isso. Então, a nossa esperança está em buscarmos o sacramento da reconciliação, com arrependimento, é claro, e o firme propósito de não mais praticarmos essas faltas. Como diz em Gênesis 4:7, se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Mas se precederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominar. Tá? Então vamos falar agora, minha gente, do sacramento da penitência ou da reconciliação. Este sacramento, ele foi instituído por Jesus Cristo como um meio para alcançar o perdão dos pecados. E a gente pode verificar isso na Bíblia. E alguns textos são esses aqui que eu vou mostrar para vocês. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Diz lá, se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. A essência desse sacramento da penitência, que é para nós uma porta aberta para libertar dessa prisão da morte. Uma outra passagem está em Provérbios 38, no versículo 13. Quem dissimula as suas faltas
não há de prosperar. Quem as confessa e as detesta, obtém misericórdia. O outro, não te detenhas no erro dos ímpios. Louva a Deus antes da morte. Quão grande é a misericórdia do Senhor e o perdão que concede àqueles para quem eles se voltam. Isso a gente vê em Eclesiástico, no capítulo 17, versículo 26 e 28. Meus irmãos, do dia da sua ressurreição, Jesus Cristo, como que para significar que a confissão é uma espécie de ressurreição espiritual do pecador, está dito lá em João 21, 23. Põe-se no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. E depois soprou sobre eles, os apóstolos, né? Recebei o Espírito Santo. E disse: àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Então Jesus podia perdoar os pecados, mas ele passou este poder aos apóstolos. E estes apóstolos passaram aos seus sucessores, que são os nossos bispos, né? E os bispos passaram essa incumbência também aos padres. Tem padres que são confessores, tem padres que o bispo ainda não autorizou. Então, a igreja é uma sociedade com a promessa de nosso Senhor de que duraria até o final dos tempos. Né? Lembra que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo? Mateus 28, 20. Pois é, uma curiosidade para você, meu irmão, sobre esse sacramento da penitência. A prática da confissão auricular, pelo menos anual, foi instituída no 4º Concílio de Latrão, em 1215. A partir desse concílio, ficou determinado que os padres não poderiam comentar sobre as confissões, sobre as penas que estavam lá ditas. Né? Bom, meus irmãos, é isso mesmo. Nós falamos aqui sobre o pecado. Vamos fugir dele, né? Tá certo? Na próxima palestra, nós vamos falar sobre Jesus Salvador. Como é que Jesus age na nossa vida, nos transformando de pecador sujeito à morte, uma pessoa boa, promotor da vida. Shalom.